Oi, galera, tudo bem? Bom, eu venho de novo contar para vocês dessa série maravilhosa que a gente está conversando sobre os vales de vinhedos aqui do Chile, né? E hoje nós vamos estar contando para vocês um pouquinho sobre um vale muito importante, que é o Vale Maipo, depois Cachapoal e Colchagua, que é um vale pioneiro no turismo e assim, muita coisa legal para falar, muita coisa importante nesses três vales, em especial nos vales de Maipo e Colchagua. Assim que vamos juntos, gente, vamos nessa, galera. Aqui no Vale Central, onde a gente tem a região ao redor de Santiago, o vale de vinhedos mais importante, na verdade, está justamente aqui, a aproximadamente 1 hora de Santiago, 50 minutos, né? Esse é o Vale de Maipo. Esse vale é um vale tão importante que a gente tem nada mais, nada menos que 36 vinícolas produzindo e trabalhando com turismo nesse vale. Obviamente que a gente tem algumas que são muito famosas e a gente sempre escuta falar Santa Rita, Contitor, Undurraga, Cozinho Macu, Santa Carolina, enfim. Mas tem uma infinidade de vinícolas que fazem um trabalho bem interessante. Algumas são muito grandes, outras são médias, outras são vinhas boutique e tem um trabalho mais diferenciado, mais exclusivo. Inclusive, como eu já comentei nos outros vídeos, tem bodegas que nem recebem turistas, né? O pessoal trabalha simplesmente para produzir vinho e para vender. Uma curiosidade para vocês saberem, aqui no Chile a gente não produz, como no sul do Brasil, uma quantidade muito grande de suco. A gente produz vinho. O Chile produz 100% focado na produção de vinho, tá? Outra coisa que a gente encontra aqui no Vale Maipo também é uma região que também tem uma bebida chamada chicha, né? A chicha é um negócio assim importantíssimo para os povos originários, isso vem desde o período incaico, inclusive era uma bebida sagrada para os povos indígenas, né? E a chicha a gente pode encontrar em alguns lugares fazendo chicha. Por exemplo, a gente quando visita algumas vinícolas dessas pequenininhas, o pessoal tem essa possibilidade de estar conhecendo então a chicha. O nosso foco, obviamente, é o vinho, né? E eu queria comentar com vocês que o vinho que mais se vende no Chile, a gente sabe muito, que é o Cabernet Sauvignon, uma uva de vinho tinto, e aqui no Vale Maipo se produz nada mais, nada menos que 20 diferentes variedades de uva tinta e 16 variedades de uva de vinho branco, né? Olha que legal, porque a gente às vezes sempre escuta falar as mesmas coisas, né? Contitor, Santa Rita, Undurraga, e a gente vai descobrindo que tem uma quantidade enorme de vinhas e tem um trabalho sendo feito há uns anos, mais ou menos uns 5 anos, de uma empresa do governo que se chama Enoturismo Chile, que é justamente para agrupar toda essa galera aí do Vale Maipo, porque a gente tem um casamento perfeito, que é hospedagem aqui em Santiago e o Vale Maipo que está do lado de Santiago. Então vocês imaginem um montão de coisa que dá para fazer nesse diâmetro ao redor de Santiago. A gente sobe a cordilheira, a gente vai para o mar, a gente vai para uma vinícola. Então assim, é um lugar praticamente perfeito, eu diria, né? Com respeito à questão vitivinícola, a gente tem várias comunas na região metropolitana. Quando a gente fala região metropolitana, Santiago abarca 40% da população do Chile, então vocês imaginem que é muita gente nessa região, e vários desses bairros são vários que a gente tem importante produção vitivinícola. Inclusive, por exemplo, a Cozinho Macu está dentro da cidade de Santiago, né? Obviamente, uma vinícola que começou no século XIX, e quando começou, Santiago não era tudo isso que é hoje, que é uma coisa impressionante, que já emendou tudo, né? Como todas as grandes cidades da América do Sul, mas é justamente isso que acontece. A Santa Carolina, por exemplo, também está dentro de Santiago e já nem tem mais os vinhedos, eles trabalham somente a bodega, recebe o pessoal, tá? Inclusive é um lugar super bonito. Então a gente vai começar a entender um pouquinho sobre essa questão. Tem vinícola que faz passeio de carruagem, tem vinícola que você pode fazer o próprio vinho, enfim, tem um montão de coisa legal que dá para fazer ao redor de Santiago, muito pertinho de Santiago, né? Tem vinícola que faz tour no final do dia com sunset, imagina a cordilheira lá no fundão e você tomando um vinhozinho gostoso, enfim, é fenomenal, né? Pensando então nessa questão do Vale Maipo, tem uma das coisas que eu acho que são muito significativas para a gente lembrar aqui, com respeito ao Carmener.
A uva Carmenère é uma uva de origem francesa e ela foi redescoberta no Chile. E quando ela foi redescoberta, foi uau! O mundo inteiro ficou feliz porque era uma cepa importantíssima que tinha se extinguido e as pessoas acharam que efetivamente essa cepa já havia desaparecido do mundo, né? Tem algumas teorias aí com respeito a essa preservação do Carmenère no Chile e a gente pode estar comentando um pouco sobre isso assim rapidamente. Falando um pouco sobre isso, só para ficar claro, o isolamento, né? O isolamento de pragas, tá? E outra coisa que eu acho que é super importante é que a gente tem cobre na cordilheira. E o cobre é antibactericida. Então, tem toda essa questão que efetivamente sim pode ter protegido o Carmenère nessa região. E eles encontraram o Carmenère junto com o Merlot. Então, veio um amperólogo da França, uma pessoa especializada, e o que ele fez foi reconhecer essa folha e levar essa folha para a França, identificar junto com os registros oficiais que eles tinham e efetivamente declararam que era Carmenère. Os chilenos foram lá, registraram o Carmenère chileno e hoje os 90% do Carmenère que a gente vê no mundo inteiro vem daqui do Chile, né? Então é uma curiosidade aí que a gente, toda vez que vai nas vinícolas o pessoal conta, tal, é um negócio bastante interessante e importante da gente estar registrando, né? Bom, galera, então continuando, né? Quando a gente sai do Vale Maipo para chegar no Vale de Colchagua, que é aproximadamente 2 horas e 45 minutos aqui de Santiago, a gente entre meio tem o Vale de Cachapoal. E a gente considera todo esse setor ao redor de Santiago com uma capacidade de produção de milhões de litros de vinho, que na verdade assim eu acho que é um paraíso para o turismo, enoturismo no Chile, né? A gente tem, como eu comentei com vocês nos outros vídeos, 1.400 quilômetros de produção vitivinícola, inclusive coisas novas acontecendo, novas denominações de origem que acabaram surgindo, porque também com essa coisa do câmbio climático também está possibilitando de outras regiões produzirem também. E a gente até já falou sobre isso, que na Europa, inclusive, tem vinícolas que estão na França, que estão começando a produzir na Inglaterra, justamente por causa dessa questão, que também é uma coisa legal da gente pensar. E com respeito ao Vale de Cachapoal, Vale de Rapel, todo esse setor, a gente tem, na verdade, especificação de denominação de origem. O Vale de Cachapoal, ele pertence à Cuenca de Rancagua, ou seja, como a gente vai pensando numa grande região, está dentro dessa região, né? A gente tem algumas vinícolas super importantes em todo esse setor que a gente vai estar falando nesse momento. Por exemplo, a gente tem vinícolas exclusivas como a Vic, que é um negócio extraordinário, uma vinícola que tem uma bodega, assim, uma estrutura de hotel espetacular, que tem 3 vinhos que são excelentes, de uma potencialidade enorme e são de muito boa qualidade. E a gente vai vendo em Colchagua, por exemplo, Colchagua tem um vale que se chama Vale de Apauta, e a gente tem uma série de vinícolas, uma do ladinho da outra. A gente adora fazer Colchagua, porque primeiro a paisagem de campo é uma coisa espetacular, que a gente sai um pouco dessa Santiago urbana, tão cheia de prédio, tão cheia de movimento e tal, e vai cruzando esses vales para chegar nessa região tão importante vitivinícola que é a região de Colchagua. Então, assim, é um negócio de verdade impressionante. A gente produz nessa região tanto uvas de vinho branco quanto uvas de vinho tinto, mas assim, eu posso dizer que a estrela fenomenal do Vale de Colchagua é o Carmenère, né? Por quê? Quando a gente tem as características de solo, a proteção das montanhas, o tipo de sol, os minerais que a gente encontra no solo, o Carmenère se adequa perfeitamente a esse lugar. Inclusive o Carmenère, é interessante a gente pensar que é um vinho que, apesar de que é super conhecido, o Carmenère chileno, essa uva é uma uva muito delicada, não é uma uva que dá para plantar em qualquer lugar. Obviamente que você pode até plantar ela em qualquer lugar, mas não necessariamente vai ser fácil manter essa planta por muito tempo ou cuidar dessa planta. Então, dependendo das características do vale, quando vocês forem encontrar o vinho, eu acho que isso é muito legal de saber. Colchagua, Carmenère.
Vale Maipo, Cabernet Sauvignon. E assim a gente vai conseguindo entender de cada vale que lugar que é mais interessante, dependendo da uva que a gente vai estar procurando comprar. E outra coisa bacana é que a gente tem, por exemplo, vinhedos que são de cordilheira, de alta cordilheira, né? Quando a gente vai tendo essa vegetação, essa uva plantada na altitude, e a gente tem, obviamente, os vinhedos, eu diria, mais frescos, né? Perto do Lago Rapel, por exemplo, um pouquinho mais próximo do mar, enfim. Então isso também vai dando essa questão da diferença, da qualidade dessa uva, da qualidade desse vinho, da forma como ela está sendo trabalhada, né? Digamos assim. A norma de vigência de denominação de origem ela se dá a partir de 1994 e obviamente uma coisa que a gente precisa pensar é que também a gente produz e 90%, 80%, talvez ou mais da produção vitivinícola do Chile é justamente para exportação. A gente tem uma pequena quantidade de vinhos que fica para a população chilena, né? Ou seja, vinho é para fazer dinheiro, né? A gente sempre brinca um pouco com isso, porque no final a gente fala pro pessoal, a gente vê o chileno bebendo muitas coisas e pela grande produção, pela grande quantidade e qualidade de vinhos que a gente produz no Chile, não é o primeiro que está na lista, né? O vinho é uma coisa que é obviamente importante para a cultura chilena, mas não é necessariamente a primeira coisa que o chileno bebe. E efetivamente as vinhas estão focadas em produzir esse vinho com qualidade. Obviamente tem vinícolas que estão completamente voltadas em garantir essa qualidade, não somente a qualidade, porque isso também reflete no valor econômico agregado que esse vinho vai poder ter. Então a gente vê aquela diferença das classificações, das denominações que a gente falou para vocês, do vinho reserva, que é o básico, vinho Gran Reserva, vinho ícone e vinho prêmio, tem um pouco a ver com isso que eu estou querendo dizer, né? Que a produção de um vinho de muito alta qualidade, obviamente, ela é diferente de uma produção de um vinho que é para vender massivamente, eu diria, entendeu? E é bacana a gente observar que além dessa questão da produção do vinho, no sentido produção para venda, a gente também tem a questão do turismo que vai fluindo em direção a, eu digo, crescer com uma qualidade muito interessante, porque a gente ainda, de certa maneira, está engatinhando nisso, né? Eu acho que a gente tem um potencial tremendo para crescer, por isso que eu falo que está engatinhando, né? Não necessariamente que não seja bom, é importante que isso fique claro, mas a ideia é que a gente tem um mundo de coisas por fazer ainda no Chile, e isso é muito legal, porque a gente pode estar vendo essas empresas, essas indústrias grandes ou pequenas, ou grupos pequenos se agrupando e criando coisas muito legais, né? Outra coisa que tem nessa região, por exemplo, quando a gente vai para Colchagua, tem uma vila que se chama Timbarongo, que é uma vilazinha pequenininha que produz vime. Hoje os caras produzem móvel, mas antigamente, no passado, eles produziam aquelas proteções para envolver a garrafa de vinho com a binha aí para carregar. E depois, obviamente, os caras precisaram se adaptar, porque a indústria mudou, obviamente, a indústria começou a produzir não aquelas garrafas grandes, enormes, senão que garrafas pequenas para poder vender isso com mais facilidade e tal. E essa indústria de Timbarongo acaba se adaptando e hoje é uma das indústrias mais importantes com respeito a móveis de vinho, e tem uma quantidade muito reduzida de artesãos que faz isso. Isso também acho que é um negócio muito legal para conhecer nessa região, quando vai para lá. Por isso a gente vai fazendo os tours, de repente a gente vê alguns lugares, o pessoal vendendo lâmpadas, vendendo sofá, vendendo espelho, tudo feito de vinho, que é justamente por causa dessa readequação que esse pessoal artesão acabou procurando para poder se encaixar no mercado, e eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho muito bacana quando a gente vê essas agrupações, por exemplo, numa feira de enoturismo, numa vendimia, aí a gente vê o pessoal vendendo marmelada, vendendo o vinho, obviamente, que é o mais importante, mas a vendimia de Colchagua, gente, é um negócio assim extraordinário. Eles fecham a praça e ficam várias ruas ao redor, e o pessoal vai mesmo, e tem uma classificação para os vinhos premium, tem uma classificação para os vinhos reserva, e você vê todo mundo sentado na praça, tomando seu vinho, conversando e tal.
Ups, aqui no Chile é proibido beber na rua, viu, gente? Mas nessa data pode. Então é muito legal isso, né? Porque a gente vai vendo como é que a indústria vitivinícola vai se adaptando e vai agregando para a vida das pessoas em cada setor, em cada região. E isso é muito legal, né? A gente gosta muito de fazer o Vale Maipo Colchagua, e são vales muito importantes, né? Vales que têm uma capacidade assim enorme de produção que é maravilhosa. Bom, galera, conta pra gente aí o que vocês acharam aqui nos comentários, por favor. Eu acho muito legal que vocês mandem seus comentários, porque assim a gente consegue entender um pouquinho como é que tá, se vocês estão gostando, se não estão, enfim, como é que a gente pode melhorar, alguma coisa que vocês tenham dúvida, alguma outra coisa que vocês queiram saber, que a gente possa procurar, tá legal? E quem ainda não se inscreveu, pum, coloca aqui nesse sininho maravilhoso, se inscreve no canal, comparte. A gente é um canal que é muito jovem, entre aspas, né? Falta aí que as pessoas possam descobrir a gente. Então, por favor, quem puder compartilhar, quem puder dar um like, quem puder seguir a gente, super. Valeu? E quem vier para Santiago, Escapada do Chile, a gente leva você do jeito que você merece. Outro nível, total. Valeu.